Fala pessoal, hoje continuaremos nossa série de vídeos sobre dicas de direito penal. Hoje o tema da aula será anistia. Na aula passada vimos o Instituto do Indulto. Hoje veremos anistia, um instituto bastante similar e que vem sendo cobrado com frequência nas provas das carreiras policiais. Então veremos a sua natureza jurídica, a atribuição ou competência para a concessão de anistia, os seus efeitos e veremos também algumas questões de concurso. Vou apenas aqui minimizar a imagem para não atrapalhar aqui os slides. Então vamos lá. A anistia trata-se de uma causa extintiva da punibilidade do agente, previsto no artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Então a anistia ela é de atribuição do Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, por meio de uma lei ordinária federal, essa lei que deve ter a sanção do Presidente da República, conforme prevê nosso artigo 48, inciso 8º da nossa Constituição Federal, ele concede a anistia. Em relação ao indulto, como vimos na aula passada, o indulto é de atribuição do Presidente da República mediante decreto. Então há essa nítida diferença. Enquanto a anistia depende de uma lei ordinária federal do Congresso Nacional, o indulto é concedido por meio de decreto presidencial. A anistia, apesar de ser comumente direcionada aos crimes políticos, como foi o caso da lei da anistia editada durante a nossa ditadura militar, também pode sim ser destinada a crimes comuns. Então, a anistia ela pode ser direcionada a crimes políticos, a chamada anistia especial, ou a crimes comuns, a chamada anistia comum. Então, não há essa vedação em relação à anistia ser concedida em relação a crimes comuns, apesar de comumente ser aqui mais direcionada sim aos crimes políticos. Também sempre devemos recordar que o artigo 5º da Constituição Federal veda a concessão de anistia, graça e indulto aos crimes hediondos, bem como aos crimes equiparados, à tortura, ao tráfico e ao terrorismo. Então temos essa vedação constitucional. Na aula passada nós vimos que o indulto ele extingue apenas os efeitos primários da condenação, ou seja, a pretensão executória, mas não atinge os efeitos penais secundários. A título de exemplo, a reincidência. Então o indulto extingue apenas o efeito penal primário, a pretensão executória, mas não extingue os efeitos penais secundários, como o exemplo da reincidência. A anistia, diferentemente do indulto, ela extingue todos os efeitos penais, ou seja, os efeitos penais primários e secundários. Então, caso um agente ele seja alvo de uma anistia e ele cometa um crime posteriormente, dentro do período depurador, ele não será considerado reincidente. A anistia, ela apenas mantém os efeitos civis da condenação, como é o exemplo da obrigação de reparar o dano. Então, aqui temos outra diferença muito importante em relação ao Instituto da Anistia e o Instituto do Indulto. Vamos analisar agora algumas questões. Prova de escrivão de polícia da PC do Espírito Santo, realizada no ano de 2019. A respeito do perdão constitucional à anistia, assinale a alternativa correta. A. Lei posterior poderá revogar lei anterior concessiva de anistia. A alternativa está incorreta porque a anistia ela extingue a punibilidade do agente. Então, caso haja uma lei posterior, essa lei será mais gravosa. Então, essa lei ela não poderá retroagir para aqueles que já foram alvo da anistia e tiveram sua punibilidade extinta. Então, letra A, que incorreta. Letra B, a lei que considera anistia será imune ao controle de constitucionalidade. Alternativa incorreta. Assim como as demais leis, ela sim poderá ser alvo do controle de constitucionalidade a fim de averiguar os seus aspectos constitucionais, bem como, eventualmente, o princípio da proporcionalidade / razoabilidade. C, via de regra, o beneficiário da anistia não poderá recusá-la. Correto. Contudo, a recusa torna-se possível caso a anistia seja condicionada, bastando que o destinatário recuse as condições impostas. A anistia ela pode se dar de forma geral, ou seja, uma anistia que ela abrange todos os indivíduos que praticaram determinada infração penal, ou se dar de forma condicionada, ou seja, apenas abarcando aqueles indivíduos que cumpram determinadas condições. Segundo a doutrina, a anistia concedida de forma geral, ela não pode ser recusada pelo seu beneficiário. Contudo, a anistia condicionada, ou seja, a anistia que exige algumas condições especiais do sujeito passivo, ela pode sim ser recusada pelo seu destinatário. Então, é possível sim, a alternativa C é o gabarito da questão. D. Deve-se operar a anistia antes do trânsito em julgado da sentença penal, não se admitir a sua concessão após o trânsito em julgado. A alternativa está incorreta. A anistia ela pode se dar tanto antes do trânsito em julgado quanto após o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. E letra E, a anistia guarda relação com as pessoas envolvidas, ao passo que a graça e o indulto são destinados a fatos. A alternativa está incorreta, na verdade está trocada. Segundo a doutrina, a anistia ela se dirige aos fatos, enquanto a graça e o indulto se dirigem a pessoas. O indulto ele se dirige a pessoas coletivamente consideradas, é um instituto coletivo, enquanto a graça se destina a uma pessoa específica, um instituto individual.
Próxima questão, que cobrada na prova de agente penitenciário do DF 2022, né? Banca Instituto AOCP. Sobre o direito processual penal, julgue os itens a seguir. O indulto coletivo é um benefício concedido por meio de lei ordinária, no qual o Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da República, extingue a punibilidade de determinados fatos criminosos. A alternativa está incorreta. A alternativa aqui ela trata do Instituto da Anistia, conforme acabamos de falar. O indulto ele é concedido por meio de decreto e trata-se aqui de uma atribuição do Presidente da República. Então, item incorreto. Próxima questão. Prova aqui, promotor de justiça da Bahia, do ano 2018. A anistia concedida antes ou depois da condenação extingue todos os efeitos penais, à exceção da reincidência, mas subsiste a obrigação de indenizar. A alternativa está incorreta, porque a anistia ela extingue todos os efeitos penais, tanto o efeito penal primário, a pretensão executória, como também os efeitos penais secundários, como é o exemplo da reincidência. Então, trata-se aqui da diferença em relação ao instituto do indulto. O indulto ele extingue, segundo a súmula 631 do STJ, apenas o efeito primário da condenação, apenas o efeito penal primário, que é a pretensão executória. Os efeitos penais secundários no indulto permanecem. Na anistia, não. A anistia extingue todos os efeitos penais, apenas permanecem os efeitos civis. É isso, pessoal. Esses foram os apontamentos de hoje. Espero que tenham gostado da aula. Deixem aí seu like, seus comentários e até a próxima. Fiquem com Deus.